Olá, alunos do quarto ano, tudo bem com vocês? Eu sou o Antônio Henrique, sou seu professor de Geografia e sejam bem-vindos a mais um Se Liga na Educação. Na aula de hoje vamos falar sobre as relações de trabalho no campo. No caso, esse conteúdo você vai estar encontrando na semana 2 do volume 6 do seu PET. Bom, qual que é o objetivo da aula de hoje? Na aula de hoje nós vamos falar sobre a estrutura fundiária brasileira e as relações de trabalho que ocorrem no campo. Vamos compreender como que os trabalhadores brasileiros, os trabalhadores agrícolas, estão divididos dentro do território e qual que é a importância de compreender como que as terras, ou seja, a área produtiva ou de produção, acontece no Brasil. Bom, para entender sobre as relações de trabalho, primeiro a gente tem que entender o conceito de estrutura fundiária. Tá? Estrutura fundiária é a maneira que as propriedades rurais estão organizadas e distribuídas em uma área ou país. Essa organização está relacionada ao tamanho, à quantidade e à distribuição social. Então, quando falamos de estrutura fundiária, nós estamos falando do quê? Estamos falando de como que as terras produtivas, como que as áreas agrícolas estão distribuídas dentro do território. Tá? Essa distribuição pode ser pelo tamanho, pode ser pela quantidade ou a distribuição social. Vamos perceber que quando você tem uma estrutura fundiária bem organizada, os conflitos, né, os movimentos são menores dentro do território, dentro do país. Mas quando ocorre uma concentração de terras, e é um tema muito discutido, quando ocorre a concentração de terras dentro, ou concentração fundiária dentro de um território, né, os movimentos sociais, né, as lutas do campo acontecem de uma maneira mais frequente. Bom, continuando a falar sobre estrutura fundiária, quanto às formas de trabalho e objetivo de produção de estabelecimento rural, ele pode ser denominado como minifúndio ou latifúndio. Ou seja, as terras elas podem ter diferentes denominações. Mas quando nós estamos falando da relação de trabalho, quando nós estamos falando da maneira que ela é utilizada para a produção, ela é dividida entre minifúndio e latifúndio. Bom, mas o que é um minifúndio? Minifúndio são pequenas propriedades rurais que apresentam mão de obra predominantemente familiar e que, segundo o Censo Agro de 2017, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, a agricultura familiar corresponde a 23% dos estabelecimentos agropecuários do Brasil. Ou seja, percebam que os minifúndios e a produção agrícola familiar têm um peso interessante na economia do país. A maior parte dos minifúndios trabalha com a produção para subsistência e abastecimento do mercado interno. Ou seja, no minifúndio, primeiro se pensa na sua subsistência, ou seja, você produz para se alimentar, e a partir do momento que ocorre uma sobra, ou esse produto ele vai sobrar, ele é utilizado para abastecer o mercado interno. Vamos conhecer aqui, né, aproveitando esse infográfico, vamos conhecer como que está distribuído a quantidade de minifúndios dentro do território brasileiro e como que essa área é ocupada pelas famílias, né, e as não famílias. Então vamos lá. Começando por Pernambuco, percebam que Pernambuco é o estado que apresenta a maior quantidade de famílias trabalhando no campo, seguido pelo Ceará, pelo Acre, Sergipe, tá? Amazonas, Paraíba, Piauí e Santa Catarina. Tá? Vou marcar aqui para vocês, dar um destaque para vocês compreenderem melhor. Então, o que tiver na cor clara, tá representando a quantidade de famílias atuando no campo. Na cor escura, está sendo representado a quantidade de famílias que atuam no campo, porém, no volume menor, as não famílias. Então, percebam aqui, ó, Pernambuco vai ter a maior quantidade. Já o estado que possui a menor quantidade de famílias trabalhando no campo vai ser o estado do Mato Grosso do Sul. Percebam então, olha, eu disse que Pernambuco, Ceará, Acre, Sergipe, Amazonas são os estados que apresentam, né, a maior quantidade. Já os estados que apresentam a menor quantidade são o estado de São Paulo, Mato Grosso e o Distrito Federal e também o Mato Grosso do Sul. Então percebam que nesses estados a quantidade de minifúndios será menor, tá, do que em relação aos estados representados pelo Pernambuco, Ceará, Acre e Sergipe. Tá? Bom, se por um lado nós temos os minifúndios, que são as extensões menores de terra, quando há uma extensão maior de terra, nós temos, é chamado de latifúndio, que são grandes propriedades rurais,
tá? Tem o predomínio da produção de monocultura, lembrando que monocultura é quando eu estou produzindo apenas um tipo agrícola, tá? Dentro daquela área. A produção é voltada para o mercado externo, percebo que já é uma produção voltada para abastecer outros países, tá ok? São usadas máquinas modernas como colheitadeiras e arados mecanizados. Quando nós falamos de latifúndio e o modelo produtivo do latifúndio, nós estamos fazendo uma relação com o modelo produtivo mecanizado, tá? Industrializado. É no latifúndio que acontece o abastecimento do mercado externo. É através do latifúndio é o latifúndio que recebe uma grande quantidade de dinheiro e de investimento para a produção agrícola. Se você não conhece um latifúndio, eu trouxe aqui uma imagem. Percebam aí que ela consegue representar as grandes extensões de terra, tá? Então percebam que é uma área só, ela é dividida, ela é parcelada para manter aquela produção, né? Para ocorrer um melhor aproveitamento do solo, tá ok? E ele acaba preservando, se você perceber bem aqui, ó, né? Se você perceber, eu tenho a área produtiva e essa área produtiva ela é limitada a uma área de floresta, de vegetação. Tá? É uma coisa que as pessoas, muitos alunos me perguntam, professor, quando ocorre uma área de latifúndio, devasta tudo, né, produz perto dos rios? Não, existem leis ambientais que prevêem a proteção das áreas próximas aos rios. Então, quando você vê uma área de latifúndio e você percebe essa vegetação em destaque, é porque aquele local tem uma hidrografia, tem um rio, tem um córrego que deve ser respeitado devido à legislação. Bom, o Brasil é um destaque agrícola, tá, gente? E por que ele é um destaque agrícola? A soma da diversidade de climas, extensão territorial e utilização de técnicas modernas resulta em uma grande quantidade de diversidade de produtos. O que isso quer dizer? Quer dizer que se você pegar o território brasileiro, com seu clima, com seu solo, com a sua hidrografia, ou seja, a sua quantidade de rios, somado com o investimento agrícola e da mecanização, o Brasil ele ele é um grande produtor mundial de produtos agrícolas. Tá? E isso o coloca como um destaque no cenário econômico mundial. Bom, e quem é o trabalhador? Né? Estou falando de Brasil, estou falando de minifúndio, de latifúndio, mas quem é essa pessoa? Quem é esse cidadão que trabalha no campo? Tá? Vamos conhecer um pouco, vamos entender quem é esse brasileiro que está lá no dia a dia agrícola? Então vamos lá. Segundo o Censo Agro de 2017, o Brasil tinha aproximadamente 15 milhões de pessoas trabalhando no campo. Tá? Vamos conhecer como estão distribuídos esses 15 milhões de habitantes. Vamos lá. Aproveitando os dados do Censo Agro 2017, esses 15 milhões, percebo que 81%, ou seja, a maior fatia, é representado por homens. Tá? E 18,7% são representados por mulheres. Ou seja, dos 15 milhões de trabalhadores que estão no campo, a maior quantidade deles são homens. Tá? 20,3% dos estabelecimentos agropecuários são dirigidos por casais, dividindo todas ou parte das responsabilidades relativas ao estabelecimento. Ou seja, 20% desses estabelecimentos, quando há casais, todos os dois trabalham. Tá? Trabalham no campo, trabalham na produção, na colheita e na preparação do produto agrícola. Bom, vamos continuar conhecendo o perfil desse trabalhador. Tá? O trabalhador, né, dos homens, sabem ler e escrever 77%, tá? 77,4%, e as mulheres, 75,2% das mulheres sabem ler e escrever. Tá? E como que essa população, né, qual que é o nível de instrução que eles têm? A maior parte da população apresenta o ensino fundamental, tá? Em seguida o ensino médio, tá? E depois a menor parte o ensino superior. Infelizmente ele apresenta um dado que não é legal, que existem trabalhadores rurais que nunca frequentaram a escola. Tá? Mas, a partir desse gráfico, percebemos que a maior quantidade de trabalhadores tem o ensino fundamental como área de conhecimento, como nível de instrução.
Pois então, vamos falar agora sobre os estabelecimentos com produtor do sexo feminino por unidade da federação. Então, observando o mapa, nós vamos perceber que o estado da Bahia e o estado de Pernambuco, tá, são os estados que apresentam a maior quantidade do sexo feminino trabalhando na área, né, como produtores rurais. Mas vamos analisar os outros estados para verificar onde estão localizados aqueles que têm mais mulheres trabalhando e aqueles que têm menos. Tá? Então, começando pelos que têm mais, estão Bahia e Pernambuco. Em seguida, nós temos aí uma média entre 20% a 25% da população feminina. Nós temos parte dos estados do Nordeste, somados aos estados da região Norte. Tá? Também temos entre 15% a 20% da população do sexo feminino por unidade, federação. Temos aqui os estados também da região Norte, um pedacinho dos estados, tá, somados aos estados da região Centro-Oeste, tá ok? E a região Sudeste, tirando o estado do Rio de Janeiro, tirando o estado do Rio de Janeiro, todos os outros aqui apresentam aí entre 10% a 15% de mulheres trabalhando na área agrícola. Bom, e continuando, né, vamos falar agora das relações de trabalho no campo. É importante lembrar que o empregado rural ele tem seus direitos regulamentados em lei, pela lei número 5.889 de 73, no decreto número 73.626 do ano de 1974, no artigo 7º da Constituição Federal e alguns artigos da CLT. E quais são os benefícios, né? Quais são os direitos que esse trabalhador rural tem? Ele tem direito à carteira de trabalho assinada, ele tem direito a um salário de acordo com o piso regional ou mínimo nacional, ele tem direito ao fundo de garantia, ele tem direito ao 13º salário, também tem direito ao horário de trabalho, férias e entre outros direitos. Lembrando também que o trabalhador rural ele não tem somente direito, ele também tem deveres. E esses deveres todos estão bem discriminados na Constituição brasileira. Bom, vamos falar agora das formas de trabalho rural no campo, né? Principalmente encontrados no Brasil. Bom, a primeira forma são os poceiros. Tá? Os poceiros são trabalhadores rurais que detêm a posse da terra, vivem e nela trabalham, sem possuir documentos que comprovem a sua propriedade. Ou seja, são pessoas que trabalham, mas não trabalham no campo, produzem no campo, mas não possuem, né, os documentos falando, né, determinando que aquela área pertence a eles. O outro grupo é o grupo dos arrendatários. Tá? Esses agricultores possuem os equipamentos necessários para fazer o plantio e a colheita. Eles não possuem terras, mas alugam a terra durante determinado período, pagando em dinheiro ou com produtos cultivados. Os arrendatários são aqueles que possuem os equipamentos, eles conseguem produzir, eles possuem o dinheiro, mas não conseguem porque não tem terra. Então eles utilizam qual ação? Alugam aquele pedacinho de terra para estar produzindo. Então o que eles fazem? Alugam e podem estar pagando através da produção, ou também através do dinheiro, em forma de aluguel mesmo. Os parceiros, também conhecidos como arrendatários, esses alugam a terra durante determinado período. O pagamento pode ser feito em dinheiro ou em parte da produção. Quando o pagamento é feito com metade da produção, o trabalhador é chamado de meeiro. Tá? Existe uma diferença entre o parceiro. O parceiro aqui, no caso, ele vai dar somente parte da produção como forma de pagamento. O arrendatário não, ele pode dar em dinheiro. Muitas vezes o parceiro, ele também não possui a terra, ele possui somente sua força de trabalho. E quando é assim, ele acaba utilizando o quê? Dividindo metade da produção. Assim o dono da terra ele fica protegido caso esse parceiro atinja seus objetivos. Bom, e os pequenos proprietários? Os pequenos proprietários são pequenos produtores rurais que atuam em sua terra. Tá? A terra é dele, então ele vai trabalhar nela. Utilizam a mão de obra familiar,
a produção gerada é destinada ao abastecimento da própria família e o excedente é comercializado no mercado local. Lembra muito do minifúndio, né? O minifúndio tem essa função. A terra é do produtor rural, ele trabalha nela, utiliza a sua família e tudo ali que é produzido, o que excede, ele utiliza para a venda. E os assalariados, também conhecidos como contratados, são os trabalhadores que não possuem terras, mas possuem estabilidade salarial. A maior parte trabalha nas médias e grandes propriedades, pode apresentar mão de obra especializada. Os assalariados são pessoas contratadas para trabalharem na terra. Tá? Elas recebem um salário. Muitos deles moram até na cidade e vão para o campo para trabalhar. Nos últimos anos, devido à modernização e à mecanização do campo, houve um aumento na necessidade de mão de obra especializada. Então, isso é uma nova forma, uma nova fronteira de trabalho existente nas atividades econômicas do Brasil e do mundo. Também temos os assalariados temporários, né, que são trabalhadores sazonais, ou seja, que durante um período determinado trabalham durante a época da colheita por empreitada ou por dia. Esses trabalhadores também são chamados de peões, volantes ou boias frias. São trabalhadores que trabalham somente no período da colheita. A colheita de cana-de-açúcar é bem marcada por esse tipo de atividade, né? Eles são contratados, colhem a cana e depois retornam às suas moradias. E ficam esperando a próxima fase, né? a fase de colheita de outro produto ou mesmo da cana, para estar retornando para trabalhar. Também existem os trabalhadores não remunerados, né? É um trabalho realizado muitas vezes pelo grupo familiar, pode ser o filho, a esposa, sem que haja o pagamento de salários. No campo também existe o trabalho escravo, tá? Pode acontecer o trabalho escravo. Ainda existem casos de trabalho escravo no campo, tá? O trabalho escravo é um crime expresso no Código Penal. E o que são essas características de trabalho escravo? O trabalho forçado, jornada exaustiva, servidão por dívida e condições degradantes. Lembrando, isso é um crime e está previsto no Código Penal. Bom, na aula de hoje, o que aprendemos? Aprendemos que existe a maneira que as propriedades rurais estão organizadas e distribuídas em uma área ou país, que o minifúndio e latifúndio são estabelecimentos rurais organizados de acordo com o objetivo da produção. O Brasil é um dos principais produtores agrícolas do mundo e no ano de 2017, 15 milhões de brasileiros trabalhavam no campo. Lembrando que o predomínio de trabalhadores do campo são do sexo masculino. A maioria dos trabalhadores do campo estudou apenas o ensino fundamental. Estudamos também que o trabalhador rural também possui direitos e deveres trabalhistas e que existem diferentes formas de trabalho no campo, como os poceiros, os parceiros, os assalariados, os pequenos proprietários e os assalariados temporários. Bom, deixa aqui como sugestão, leia o conteúdo da semana, faça os exercícios e entre em contato com a gente para falar no nosso Tira Dúvida. Como sempre digo, vai ser um prazer esclarecer as suas dúvidas ao vivo. No mais, eu deixo aquele abraço e até a próxima aula.